Estamos aqui com o Hugo Pacheco, da Pacheco Consultoria e Negócios, uma empresa há mais de 38 anos no mercado aqui americano, atende empresas. E hoje o Hugo vai dar algumas dicas aos endividados da região, que a gente está com os dados, né, Hugo, de um aumento de 16% em 3 anos. E o que, que o pessoal pode fazer em casa que encontra nessa inadimplência? Quais dicas que você separou para nós, Hugo? Oi, Henrique, obrigado por me receber. É um prazer estar aqui contribuindo de alguma maneira. Eu acho que a primeira dica, né, que a gente observa conversando, né, com empresas, empresários e, consequentemente, pessoas, geralmente a falta de educação financeira é o que mais leva, né, a esse tipo de situação. Então, procurar conhecer e entender essa questão, né, de planejamento financeiro, mesmo doméstico, né, é fundamental. O que a gente pode tentar contribuir como dicas, né, para esse tipo de situação? Acho que a primeira questão é controlar, né? Você ter controle em relação a quanto um domicílio, né, uma família, obtém de renda, né, gera de gastos. Existem custos que são fixos, né, escola, aluguel, moradia, condomínio, energia elétrica, né? E tem gastos que não são fixos, né? Eles são variáveis, você opta se você quer gastar ou não. Um lazer, sair para jantar, viajar, se divertir, comprar um bem, né? Um relógio, um celular novo. Gastos que a gente tem mais controle sobre eles, né? Então, acho que o primeiro ponto que é interessante é controlar, passar a registrar periodicamente, geralmente mensalmente, quanto se gasta e para cada categoria, né, que finalidade é destinado esse tipo de gasto. Em cima disso, o segundo ponto que a gente recomenda é fazer ajustes, né? Então, se eu gasto 100, se eu ganho 100, eu vou tentar gastar 90, 80, 70, né? O mínimo possível para que possa sobrar alguma coisa, né? Com isso, tendo sobra no momento de endividamento, eu tenho poder para liquidar dívidas que foram constituídas, né? Um terceiro ponto é, de fato, promover a negociação com os credores, né? Então, se eu estou devendo para um banco, para uma concessionária de energia, de telefonia, ou qualquer outro devedor, né? Qualquer outro credor que eu esteja devendo, eu vou tentar promover essa negociação. Um ponto importante é tentar obter descontos, né, principalmente em relação a multas, juros, né? Isso ajuda, facilita a fazer a liquidação da dívida, né? Depois desse ponto, o quarto ponto para fechar um ciclo aí interessante é manter esse hábito, né, de controlar, gastar menos do que se ganha e, após liquidadas as dívidas, passar a construir, né, uma poupança, uma reserva, um patrimônio que pode ser usado para o futuro, pode ser deixado para alguém e pode servir também para uma emergência, né, um momento de emergência. Hugo, e a gente estava comentando aqui, né, em off, a questão de o que leva a pessoa a se endividar, né? Você elencou alguns pontos para nós. Você pode comentar eles com o pessoal que está nos vendo? Com certeza. Bom, se a gente acompanhar, né, estatística econômica, geralmente os pontos estão relacionados em momentos gerais, né? Não estou falando do momento específico nesse momento. Crises de desemprego generalizado, né? Isso geralmente promove endividamento. A questão da inflação, né? É uma questão que geralmente impõe, né, um aumento generalizado de preços e a não correção na mesma velocidade, né, de salários, de renda em geral. A questão específica do que eu comentei, né, a falta de conhecimento, a falta de educação financeira, né, também é um ponto que afeta bastante. E o acesso a crédito, né? O acesso a crédito, ele é um ponto que é maravilhoso, né? Ter acesso a crédito, poder comprar um veículo, um carro, financiar um apartamento, uma roupa, né? Uma viagem. Poder ter acesso a crédito facilita a realização de muitas coisas. Mas se não for usado da maneira correta, né, pode virar um problema. Eu posso adquirir mais dívidas, mais obrigações do que a minha capacidade de pagamento, né? Então, eu acho que esses são os principais pontos, né, que geralmente geram esse tipo de situação, né, de colocar uma parte da população
né, numa situação de inadimplência. Obviamente, falando do momento mais atual, mais específico, da pandemia para cá, a gente observa uma elevação da taxa de inflação, né? Então, você vai no mercado comprar arroz, né? Você observa a elevação dos preços, né? Dei um exemplo, mas isso, para toda a cadeia, né? Esse desdobramento é um efeito dominó, né? Então, esse aumento generalizado de preços ele acaba diminuindo a capacidade de pagamento, de compra, né? Do cidadão que não tem a sua renda reajustada na mesma medida da inflação. Mais especificamente nesse período de 2020 para cá, nosso escritório atribui como a inflação sendo um dos principais pontos aí que estão afetando essa questão da inadimplência. E, Hugo, a gente fala muito do hábito do brasileiro, né? Então, é difícil, você que é especialista na área da orientação para várias empresas de médio porte aqui de Americana e região, colocar na planilha ali, ver essa questão dos gastos mesmo. Como que você orienta assim, essas pessoas? Olha, eu acho que é simples, mas não é fácil, né? Eu acho que é difícil, ele se encaixa bem, né? Tudo que envolve disciplina, constância, não é fácil a gente fazer, né? Eu acho que começar, né, é o primeiro passo, começar a registrar, buscar orientação. Hoje você tem canais no YouTube, podcasts, sites, né, de empresas, de pessoas que dão uma série de orientações, né? Existem clubes de investimento, né, que você participando junto com essas pessoas, você consegue trocar ideia. Existem cooperativas de crédito, eu sou muito favorável a esse movimento de cooperativas de crédito. Pouca gente sabe, né, mas as cooperativas elas são instituições financeiras não bancárias. Estando dentro do cooperativismo, existe uma lei, e um dos princípios do cooperativismo é um pilar, um dos 7 pilares, é a educação, né? Então, a educação, você de repente, ao invés de ter uma conta corrente num grande banco, você pode ter uma conta corrente numa cooperativa de crédito. E aí essa cooperativa, ela tem condições, através dos outros cooperados, através de funcionários, de fornecer algum tipo de ajuda, de orientação para esse tipo de questão. Então, sim, é difícil, né? Mas acho que começando a controlar, exercitando, depois isso vira um prazer, vira um hábito, né? Se torna um hábito. O brasileiro, né, a gente estava conversando em off, antes da entrevista, ele tem, né, essa dificuldade, às vezes, de pensar menos no futuro, né, comparado a alguns outros países mais desenvolvidos. Mas é interessante começar esse exercício, né, promover esse tipo de atitude dentro do ambiente doméstico. Tem que ser a família toda, né, não é só um indivíduo, né, porque a família toda, às vezes tem um ou dois ou mais geradores de renda, mas a família toda consome essa renda, né? Então, todo mundo tem que estar engajado no mesmo propósito, né? É uma pequena instituição, né? A gente pode dizer que é como uma empresa, né? Tem fontes de receita, tem custos, tem despesas, e precisa ter controle, ter planejamento para ter sobra. E acredito é um ponto importante que você aborda também, a questão de participar, por exemplo, com os filhos, né? Como a gente estava falando, o brasileiro, infelizmente, não tem esse hábito de se organizar financeiramente. Aliás, talvez até nas escolas, né, faltem matérias sobre isso. Então, ali os pais junto com os filhos mostrando para eles como que é o caminho, né? Porque até cedo, antes dos 18, tem gente que já começa a trabalhar e já precisa ter essa organização financeira. Então, acredito que seja por aí mesmo o caminho, né, Hugo? De você ensinar os filhos a como guardar dinheiro. E o outro ponto interessante de sobrar e com a sobra já planejar o futuro, principalmente até para os pais, para os filhos, né? De estudar numa faculdade, numa universidade. Aí eu te pergunto dos filhos, qual seria a dica assim, para os mais novos, esse pessoal que está chegando aí, começando a trabalhar, já para se organizar, igual a gente estava falando de sobra, né, investimento. Qual dica que você daria para eles? Bem colocado, Henrique. É interessante, né? Acho que assim, quanto mais cedo a gente começar a trazer essa cultura de educação financeira, e isso é um ponto que está começando a ter mais aquecimento no Brasil, vamos dizer assim, né?
até introduzir essa matéria dentro das escolas. Já tem instituições que trabalham esse assunto, mas nada como dentro de casa, né? Dentro de casa acho que é mais fácil a gente trabalhar isso, né? A gente tem a liberdade de trabalhar um assunto ou não. Então, eu acho assim, a mesada, né? Até antes, né, de começar a trabalhar, geralmente o filho ele pode ganhar uma mesada, né? E pode ser uma coisa simbólica, um valor que para os pais não é pesado, e para a criança é interessante. Para a criança, o pré-adolescente, ele começar a ter acesso a um tipo de renda e ele começar a ter a noção de causa e efeito, de consequência. Poxa, comprei alguma coisa, diminuiu, né, o dinheiro que eu tenho disponível. Né, parcelei alguma coisa, eu vou ter uma obrigação. Né? E é interessante, tem até uma experiência que aconteceu comigo na minha infância. Eu me lembro que uma vez eu ganhei uma mesada, né, um dinheiro do meu avô, e fui super feliz para o centro e comprei uma carteira. Né? Na minha época, né, as crianças e adolescentes gostavam de colecionar, tinha carteira colorida, carteira com marca não sei do que e tal. Comprei uma carteira e depois não tinha dinheiro para pôr dentro da carteira. Né? É uma piada que eu conto para muita gente, é uma passagem interessante que eu conto para muita gente. Comprei uma carteira e não tinha dinheiro para pôr dentro da carteira. Né? Talvez, se eu tivesse sido orientado, né, tomaria uma decisão diferente, esperaria, juntaria mais dinheiro, né? Depois compraria alguma coisa que eu gostasse com a sobra, com uma parte do que eu tenho. Né? E eu acho que essa educação já na infância ela já é importante. Né? Mostrar que a criança pode poupar, fazer um cofrinho, de repente quer comprar alguma coisa no Natal, durante o ano inteiro ela vai fazer uma poupança e vai conseguir adquirir um bem que vale 10, 20 vezes a mesadinha que ela ganha. Né? Então, acho que esses pontos já dá para começar a trabalhar muito cedo, né? Essa questão de controlar a despesa e construir um patrimônio. Tá aí, obrigado, Hugo Pacheco, especialista, né, consultor financeiro, com dicas importantes, não só para o que fazer, né, quem está na inadimplência, mas no pensamento ao longo prazo, o que pode ser pensado aí na questão de economia, para que no futuro tenham menos endividados na nossa região e também no Brasil, né, Hugo? Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Henrique. Um abraço aí a toda a família todo dia e boa sorte a todos.